Tudo sim, com você, tia. Tranquilo. Tá tendo algum problema de acesso na internet? Por enquanto, não. Quem deu está chovendo, tia. É sério? Aqui não choveu desde anteontem. Choveu durante a madrugada de anteontem para ontem, mas ontem já não choveu nada. O dia inteiro. E nem hoje. Ah, tia. Hoje, 4 horas da manhã, eu me acordei com um raio aqui, levei um susto, tia. Minha Nossa Senhora. Tava chovendo forte. Bom dia, Sara. A gente vai acompanhando, né? Eu gosto muito de chuva. Nós gostamos de chuva, né? Eu acordei de madrugada, assustada. O Caio estava falando a Eu mesma coisa também. agora. Trovão, eu só consegui dormir de novo quando paro mais. Mas aí a gente vai ver nas notícias que a gente está adorando a chuva e muita gente está perdendo suas casas, né? Perdendo o que tem. E aí todo mundo sem entender, porque eu acho que ninguém se preparou para esse período agora, né? A gente sempre se prepara para um BR-Obró tenebroso. E de repente essas chuvas fora de época e chuvas de verdade, não é só um temporalzinho rápido. Ontem eu conversando com o meu marido que está no sul do estado, ele disse que lá também está chovendo bastante. E aí chega vocês me falando que aí em Campo Maior está chovendo, aqui não está. Aqui em Teresina está tranquilo. Meus amores, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. De onde a gente parou, eu vou falar um pouquinho sobre o predicativo do sujeito, né? Só fazendo aquela breve retomada sobre o nosso conteúdo. Nós estamos falando sobre termos integrantes da oração. E aí eu quero que vocês lembrem, né? Quais são esses termos integrantes? Nós temos quatro termos que são chamados de termos integrantes da oração. Quais são eles? Vocês já conseguem memorizar, conseguem determinar quais são esses complementos, quais são esses termos? Os essenciais só são dois, tá? Essenciais, sujeito e predicado. Os integrantes são 4. Objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto, né? E agente da passiva. Nós já vimos basicamente tudo isso daqui em outras situações, quando a gente estava falando de verbo, por exemplo. Nesse predicativo do objeto, como eu falei para vocês na aula passada, eu já falei sobre esse conteúdo, só para fazer uma retomada, eu tenho uma qualificação, uma referência feita sobre o objeto. E aí eu só tenho esse predicativo do objeto quando eu tenho predicado verbo nominal. Como é que eu determino a presença desse predicado verbo nominal? Eu tenho a presença do verbo de ligação aparente e a presença do verbo de ação aparente e a presença do verbo de ligação subentendido. Nessa oração aqui, ó, ele encontrou a mãe feliz. Vamos fazer a quebra dessa oração e fazer a análise dela do jeito que vocês precisam fazer quando vocês forem analisar a questão. Ele encontrou a mãe feliz. Aqui. Vamos lá. Fazendo primeiro a estrutura da oração em termos essenciais. Como é que eu sei o que é o termo essencial e o que é o termo integrante? Os essenciais eu falei para vocês que é sujeito e predicado. Sujeito, aquele sobre quem eu estou falando. Predicado, aquilo que eu falo sobre o sujeito. É uma ação que recai sobre o sujeito. Como é que eu determino o que é sujeito e predicado?
Primeira coisa que eu devo fazer, vou em busca do verbo, porque eu posso até ter uma oração sem sujeito, mas eu não tenho uma oração sem predicado. E o predicado, dentro do predicado é que eu tenho a presença do verbo. Qual é o verbo dessa oração? Qual é o verbo dessa oração? Encontrou. Encontrou. É um verbo de ação ou é um verbo de ligação? De ação. É um verbo de ação. Encontrar, encontrar alguém. Aqui eu tenho ele, é o meu sujeito. Vou colocar ele aqui de azul. Ele é o sujeito. Tudo isso aqui, ó, que está em vermelho agora, é o meu predicado. Sendo que o que está sublinhado é o verbo, que é um verbo de ação. E aí eu faço a pergunta para o verbo. Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa. Ele encontrou a mãe. Esse a mãe aqui é um complemento. Esse, a mãe, é um complemento. Em relação à transitividade do verbo, ele é transitivo direto ou indireto? Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa. Esse verbo é transitivo. Eu já sei que ele pede um complemento. Aí eu pergunto a vocês, ele é transitivo direto ou indireto? Sarinha? É transitivo? Transitivo ele é, porque ele está precisando de um complemento. Ele encontrou. Encontrou o quê? Ele encontrou quem? Aí eu pergunto a você, ele é transitivo, direto ou indireto? Indireto. Por que indireto? Eu não sei explicar não, professora. Olha, você me coloca em cada situação, viu? Eu preciso testar você para que eu saiba o que eu tenho que fazer. Calma. Olha, mais uma vez, a gente vai falar sobre essa transitividade. A gente está retomando esse assunto com recorrência. Eu não consigo concluir ele, porque quando eu for elaborar a prova, que eu for falar de transitividade verbal, quando eu for falar de termos integrantes, eu não tenho como não falar de transitividade verbal. Porque nos termos integrantes eu tenho o objeto direto e indireto. E se eu tenho esse objeto direto e indireto como termo integrante, obrigatoriamente eu vou precisar falar sobre transitividade verbal. E aí, mais uma vez, eu vou até ver se eu consigo abrir aqui. A Paloma tá agora, mas eu não consigo abrir só vocês para mim. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quando eu falo, estão atentos agora ao que eu vou falar, certo? Mais uma vez eu vou falar sobre isso. Quando a gente estiver falando sobre transitividade verbal, vocês vão precisar observar o seguinte: transitividade vai se relacionar com complementação, com o complemento. A transitividade vai permitir ou não permitir que esse verbo necessite de um complemento. Nós temos um verbo, os verbos, na verdade, mas eu quero chamar a atenção mais uma vez, isso é muito importante. Essa transitividade vai depender muito do contexto. A transitividade verbal diz o seguinte:
eu tenho verbos que são intransitivos. O que é que significa ter um verbo intransitivo? Ele não pede complemento. Intransitivo, ele não pede complemento. O verbo, por si só, já tem toda a sua significação, não sendo necessário o complemento. Pode ter complemento? Pode, mas se eu retirar esse complemento, ele não vai fazer falta. Exemplo, o avião caiu. O avião caiu pela manhã. A informação de que o avião caiu faz diferença se foi pela manhã, tarde ou noite? O verbo cair não precisa de um complemento dentro desse contexto. O avião caiu, porque a informação, a carga semântica, o sentido da informação que eu quero passar já está completa. Outras informações são complementares. O avião caiu por falhas técnicas, não deixou de cair. Eu tenho só outras informações complementares. Nesse sentido, o verbo cair, ele é intransitivo. Ele não pede um complemento. Embora apareça esse complemento, se eu retiro ele, caiu pela manhã, por falha humana, por falha técnica, na floresta, eu tenho circunstâncias. Mas a informação que eu preciso repassar, que é a de que o avião caiu, ele já está dada, ela já está dada, concluída. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Cair é um verbo intransitivo dentro desse contexto, ele não pede um complemento. Aí eu tenho aqui essa oração. Ele encontrou. Eu quebro essa oração bem aí no verbo, eu tiro o resto da oração, deixo só ele encontrou. Eu tenho uma informação completa? Sim ou não? Vamos, meus amores, por favor. Quando vocês não me respondem, eu não sei em que ponto eu devo insistir. E eu sei que vocês têm dúvidas, mas quando vocês ficam calados, aí a gente vai naquela situação assim, ó, quem cala consente, tá tudo bem. E mesmo eu perguntando, tá tudo bem, vocês dizendo que sim, quando eu vou pro questionamento, eu percebo que não está. Então vamos lá. Se eu tiro dessa oração a mãe feliz e eu coloco ela na frente de vocês, ele encontrou. Tem o sentido completo? Vocês conseguem entender o que é que o emissor, no caso eu, quero passar para vocês de informação? Eu só digo assim, ó, ele encontrou. Tem o sentido completo? Não. Não tem o sentido completo. Então, eu pergunto o que para o verbo? Encontrou o quê? Encontrou o quê? Aqui, ele encontrou a mãe. Ele encontrou a mãe. Se ele não tem o sentido completo, esse verbo já vai ser chamado de verbo transitivo. Ou seja, ele transita de um termo para o outro, necessitando de um complemento. Então, ele é transitivo. O que é que vai determinar se ele é transitivo direto ou indireto? A presença da preposição. A necessidade desse complemento acompanhado de uma preposição. Olhem para essa oração. Ele encontrou a mãe feliz. O complemento é a mãe feliz, chamado de objeto. Vou determinar se é um objeto direto ou indireto pela transitividade do verbo. Como é que eu sei se ele é direto ou indireto? Presença de preposição. Dentro dessa oração, eu tenho uma preposição? A mãe feliz tem preposição?
Vamos lá para a parte morfológica. Encontrar é verbo, mãe é nome, feliz é um adjetivo. Se eu tenho mãe, que é nome, antes do nome, no caso, esse é um substantivo, porque quando a gente fala de nome, a gente pode falar de adjetivos e advérbios, mas nesse caso eu estou falando de substantivo, substantivo comum, mãe. Esse azinho que está acompanhando esse substantivo, ele é o que em classe morfológica, em classe de palavras? Ele é um artigo definido no feminino. A mãe. Se ele é um artigo, ele não é uma preposição. Então, se ele não é preposição, esse meu complemento ele é direto. Portanto, nessa oração, encontrou, ou o verbo encontrar, ele é transitivo direto. Prestem atenção na resposta que vocês têm. Encontrou o quê? A mãe. A mãe não tem preposição. Então, esse verbo aqui, ó, ele é transitivo. Ele é transitivo direto. Verbo transitivo direto. E o seu complemento, que é esse a mãezinha aqui, ó. Vou colocar aqui de verde. Tá aqui, ó. É o objeto direto. Esse objeto direto determinado a partir da transitividade do verbo. Como a gente está falando do predicativo do objeto, eu tenho uma qualificação relacionada ao objeto. Então, aqui, ó, a mãe feliz, esse feliz aqui, ó, é o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Por quê? Porque ele tem uma qualificação relacionada ao objeto mãe. Ele tem uma qualificação relacionada ao objeto mãe. Ele não está se relacionando com o sujeito. Ele está se relacionando com mãe. Transitividade verbal. O que vai determinar a transitividade do verbo são essas perguntinhas que vocês fazem. O que, como, quando, onde, o que aconteceu. Façam essas perguntas para o verbo. Se a resposta vier acompanhada de uma preposição, esse verbo será transitivo indireto. Deixa eu encontrar aqui. Toda vez que eu vou dar essa aula sobre transitividade verbal, vem o exemplo, só que ele é muito chulo. Ele é muito chulo para a idade de vocês, eu jamais poderia utilizar. Mas façam uma relação. Transitar é passar de um lugar para o outro. Eu preciso de complementação. Vem à vontade assim, de usar o exemplo que o meu professor usou, que a gente nunca esqueceu. Mas aqui não tinha, na minha época, né, na minha escola, não tinha esse negócio de a gente chegar para o pai e dizer, o professor falou isso na sala, não sei o quê, e minha mãe ia atrás para... A gente nem comentava, né? Então, a gente aprendeu, achou interessante e serviria muito bem, iria calhar com vocês, mas eu não posso realmente expor isso para vocês. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Transitividade verbal. Transitividade verbal. Ele é intransitivo, inzinho, esse inzinho de intransitivo, ele não pede complemento. Transitivo, ele vai pedir um complemento. Transitivo direto. Transitivo direto. Eu tenho o complemento sem preposição. Transitivo indireto, eu tenho a barreira entre o verbo e o seu complemento através de uma preposição. A preposição é a barreira para definir essa transitividade, se ela é direta ou indireta. Se eu tenho a preposição, eu tenho uma barreira. Então, ele vai ser indireto.
um complemento indireto. Até aqui eu me fiz entender? Caio, Sara, Paloma. Sim. Vamos lá. Sara, Paloma. Sim. Falta só a Paloma. Tá tudo bem com o meu áudio, gente? Com a transmissão? Eu já mudei de internet. Professora, minha internet caiu, o que foi que você disse? Oh, Jesus amado. Eu estou falando sobre a transitividade. Perguntando se vocês entenderam o que significa quando ele é intransitivo, quando ele é transitivo direto e quando é que ele é transitivo indireto. Se está tudo ok. Sim, eu entendi. Pronto. Então, assim, ó, toda vez que a gente for trabalhar sobre esses termos integrantes, obrigatoriamente a gente vai precisar lembrar desse objeto direto ou indireto. E aí vocês vão precisar lembrar também, deixa eu apagar aqui, vocês vão precisar lembrar também dos verbos de ação e verbos de ligação. Aí aqui, ó, predicativo do objeto. O predicativo do objeto é uma qualificação relacionada ao objeto. Tia, o que é o objeto? É o complemento do verbo, é a informação que vem logo após o verbo. Predicativo do objeto ocorre somente no predicado verbal, no predicado verbo nominal, como eu estava explicando para vocês bem no início. Quando é que eu tenho a presença de um predicado verbo nominal? Eu tenho a presença de dois verbos dentro desse predicado. Um verbo vai estar aparente, eu vou olhar para a oração e vou perceber a presença desse verbo, e o outro vai estar subentendido. Qual é o que está aparente? O verbo de ação. No caso dessa oração, ele encontrou a mãe feliz. Encontrar, como o Caio disse, é um verbo de ação. O complemento é resultado de uma ação. Ele encontrou a mãe feliz. Qual é o outro verbo que está subentendido? É um verbo de ligação. Nesse caso, é como se eu estivesse dizendo assim, ó. Ele encontrou a mãe e ela estava feliz. Estar, parecer, permanecer, são verbos de ligação, são verbos transitórios. O resultado desse verbo de ligação é uma caracterização em relação ao sujeito. Não é resultado de uma ação. Ele encontrou a mãe. Encontrar, verbo de ação, ele encontrou quem? Encontrou a mãe. A mãe feliz, ela estava feliz, parecia feliz. Então, eu tenho o verbo de ação aparente, que é o encontrar, e tenho o verbo de ligação subentendido, que é o parecer ou estar, contextualizado. E esse feliz é uma caracterização, é uma predicação em relação ao objeto mãe. Não está relacionada ao sujeito, porque nós temos predicativo do sujeito e predicativo do objeto. A diferença é que no predicativo do sujeito, essa qualificação está se relacionando ao sujeito da oração. Se fosse o caso aqui, eu não teria o verbo encontrar, por exemplo. E tiraria esse complemento aqui, por exemplo. Colocaria assim, ó, ele e o verbo aqui, por exemplo, aqui, ó, só para contextualizar. Ele está feliz. Se eu tivesse essa oração, ele está feliz, aqui eu teria um predicativo do sujeito, porque eu teria o meu sujeito, eu teria o verbo estar, que é um verbo de ligação, e eu teria uma predicação, uma qualificação relacionada ao sujeito ele. Quem estava feliz? Ele, que é o sujeito da oração. Mas aqui eu tenho uma predicação relacionada à mãe.
E mãe é o objeto, que é o complemento do verbo encontrar. Note que feliz é uma característica atribuída à mãe, que é um objeto direto oriundo do verbo encontrar. Tudo bem, meus amores, até aqui em relação ao predicativo do objeto? Se a gente se aproximar da prova, quando é que está marcada a nossa bateria? Vocês lembram de cabeça a nossa data de prova? É 22, né, de novembro. Eu acho que sim. Que foi quando a gente até comentou, Paloma, que cairia num dia de domingo. Confere. Isso. Pronto. Então, até lá nós temos 2 semanas. Essa semana agora, que está sendo concluída, e a gente tem mais 2 semanas até chegar na nossa prova. Se eu perceber que vocês estão com alguma que seja gritante, né, na verdade, essa dificuldade a gente vai marcar uma aula extra. Eu vou entrar em contato com a coordenação e saber se a gente consegue marcar uma aula extra só de resolução de questões. Mas eu queria o comprometimento da participação. Eu só posso saber onde vocês estão com essa deficiência quando vocês se expõem. Porque eu fico aqui tentando, o tempo todo voltando o conteúdo e perguntando, questionando, como a Sara falou, colocando vocês em saia justa, que é justamente para poder saber o que vocês estão precisando, para que eu dê mais ênfase. Eu sei que, na verdade, vocês precisam que eu fale sobre tudo sempre, mas não tem tempo, não dá tempo. Infelizmente, não. E aí eu quero que vocês, se eu perceber, né, eu vou combinar com vocês essa aula extra no período da tarde, que pela manhã é super conturbado mesmo, não dá para colocar. Vocês têm as aulas de vocês com horários fechados e a gente vai marcar essa aula extra sim, para poder sanar algumas coisas, né, tentar amenizar. E aí rezar para ano que vem a gente tem a aula presencial, que é com mais tempo, né, 50 minutos, são 3 aulas totalmente diferenciadas. Facilita demais, né? Para a gente poder passar as explicações para vocês. E aí, por último, a gente fala de agente da passiva. Indica o ser que pratica ou recebe a ação verbal referente ao sujeito. Isso aqui a gente já explicou. Em relação ao agente da passiva, eu preciso falar novamente, como eu falei de transitividade verbal. Sim ou não? Agente da passiva, vocês sabem que a gente trabalhou lá as vozes do verbo, né? Vozes verbais. Ativa, passiva, reflexiva, reciprocidade. A conquista do Mundial de Clubes pelo vôlei do Cruzeiro foi vibrada pela torcida. Perceba que a torcida pratica a ação de vibrar. Quem é que vibra? Quem é que fica feliz com a conquista? A torcida. Então, a torcida é o agente por algo realizado pelo sujeito. A conquista do título mundial pelo time do Cruzeiro. Ou seja, o faz de forma passiva. A torcida vibra de forma passiva. E a gente vai lembrar que a formação da voz passiva, eu tenho verbo auxiliar, eu tenho a locução verbal na formação dessa voz passiva. Foi vibrada pela torcida. Os termos que integram as orações complementam o sentido do verbo e nome. O conhecimento das regras que regem a construção dos diversificados complementos é fundamental para a comunicação oral e escrita ocorra de modo eficiente. Por que ele fala sobre esse conhecimento aqui que regem a construção dos complementos? Quando eu estou falando de verbo de ligação dentro da oração, o que vem depois dele é um complemento verbal. Quando eu estou falando, quando eu não tenho a presença desse verbo de ação, mas sim um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito logo em seguida esse verbo. Aqui a gente já falou sobre esses conteúdos, mas eu vou ficar retomando sempre que eu perceber que é necessário falar.
Agente da passiva, quando a gente falou de vozes verbais, a gente falou também sobre esse assunto. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, as preposições que eu falei que estaria para vocês, ó. Agente da passiva, tá aqui as preposições. Preposições. Preposições, elas podem ser essenciais, elas só têm função de preposição. As acidentais, elas se formam durante o contexto. A, ante, perante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, traz, atrás de, dentro, de, para e com. Aqui são as preposições que são essenciais, elas só têm função de preposição. As acidentais, elas são formadas como, durante, exceto, fora, mediante. Esse exceto aqui está escrito errado, viu? Ele tem um C aqui no meio. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Exceto. Ele tem um Czinho aqui. Fora, mediante, salvo, segundo, senão e visto. Locuções prepositivas. Aqui eu tenho a formação de duas palavras com valor de uma locução prepositiva, de uma preposição. Abaixo de, acerca de, acima de. Percebam que eu tenho sempre uma preposição junta, tá? Quais são os processos de formação dessas preposições? Elas podem ser formadas por combinação ou contração. Na combinação, a preposição não sofre alteração. É o caso de aqui, ó, abaixo de, ó. Não sofre alteração. Contração, quando a preposição sofre uma alteração. Tudo bem aqui sobre preposição, que a gente vai falar agora sobre complemento nominal. Tudo bem, meus amores? Eu trouxe só esse quadro, porque eu falei para vocês que eu traria o quadro de preposição para vocês lembrarem desse assunto que a gente falou lá nas classes gramaticais, em uma microaula da nossa professorinha Paloma. Aqui, ó, professorinha do modo carinhoso, tá, Paloma? Por favor. Complementos verbais. Guardem essa informação aqui desse quebra-cabeça, mais uma vez. Se eu tenho transitivo direto, que é o verbo que pede complemento, transitivo direto, o complemento será um objeto direto. Ou seja, deixa eu colocar aqui também. Se eu tenho um objeto direto, é aqui, ó, sem preposição. Verbo transitivo direto pede um complemento. Pede um complemento e esse complemento é chamado de objeto direto, ou seja, sem a presença de preposição. Verbo transitivo indireto com preposição. Certo? Com preposição. É como assim, ó, se eu tenho preposição, eu tenho uma barreira. Eu tenho essa barreira que vai tratar ele como se fosse um indireto. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. E aí, complemento nominal. Termo que complementa o significado de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, por meio de preposição. Ele pode vir representado por substantivo ou expressão substantivada, substantivo ou expressão substantivada. O gosto, pela leitura, faz bem. Complementa-se o nome gosto, está aqui o nome gosto. O gosto pela leitura faz bem. Complementa-se o nome gosto especificando o substantivo, ó, leitura, através de uma preposição. Pela é uma preposição. Então, ó, complemento nominal. Complementa o sentido de um nome através de uma expressão, que pode ser um substantivo ou uma expressão substantivada, e a presença de uma preposição.
complemento nominal. E aí ele vem aqui, ó, para as especificações. Tinha convicção da necessidade de um olhar atento. Tinha convicção da necessidade de um olhar atento. Completa-se o sentido do nome, ó, necessidade. Aqui, ó. Necessidade é um nome. Por meio da palavra substantivada, ó, um olhar. Um olhar, professora, mas olhar não é substantivo? Aliás, olhar não é um verbo? Olhar. Eu olhei para ele. Sim ou não? Não aparece essa dúvida na cabecinha de vocês? Olhar não é um verbo? Sim ou não, meus queridos? Nesse caso, olhar é um verbo, mas se eu tenho um artigo antes desse verbo, ele torna-se uma expressão substantivada. Quando a gente estuda as classes gramaticais, a gente falou o seguinte: as classes gramaticais são pré-determinadas, mas não são definitivas, elas são plásticas, elásticas. Ou seja, elas podem se adequar a um contexto. Se eu tenho esse verbo, principalmente no seu infinitivo, aqui, ó, terminando segundo a sua conjugação, AR, antecedido de um artigo indefinido, essa palavra deixa de ser somente um verbo para ser uma expressão substantivada. Nesse momento, ele saiu da classe gramatical verbo para se tornar uma expressão substantivada, justamente pela presença desse pronome indefinido antes. Então, aqui, ó, completa-se o sentido do nome, necessidade, por meio da palavra substantivada, um olhar, precedida da preposição. Olha a preposição bonitinha aqui, ó. Complemento nominal. Vale lembrar, isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, vale lembrar que a colocação de um artigo antes de um verbo forma uma palavra ou expressão substantivada. Artigo indefinido, mais o verbo olhar, tá aqui, ó, o verbo olhar, é igual a uma palavra substantivada. Olhar. Tudo bem? Só pontuando, eu já imprimi as provas de vocês, eu quero colocar logo essas notas de vocês no sistema. Eu devo terminar de corrigir. Hoje eu vou terminar de elaborar as provas da outra escola, que eu tenho que entregar. E aí eu vou ver se eu faço isso no final de semana. O que vai me deixar um pouquinho atrapalhada é porque eu tenho aula de especialização esse final de semana. Mas eu quero colocar essas notas o quanto antes para não acumular atividade para o final do ano. Aqui, como complemento nominal, também, além de usar uma palavra substantivada, né, um substantivo ou uma palavra substantivada, eu também posso utilizar um número para trazer como complemento nominal. A reforma da casa melhoraria a vida dos dois. A reforma da casa melhoraria a vida dos dois. O numeral 2, anteposto da preposição. Aglutinada, dos, né, que é de mais os, preposição de mais os artigos, mais o artigo os, completa o sentido do nome vida. Aqui, ó, complemento nominal. Eu tenho esse dos dois aqui, complementando um nome, nesse caso, vida. Dos dois, eu tenho dois, que é o numeral, e aqui é uma preposição. Essa preposição aqui, ó, ela é acidental. Por que que ela é acidental? Ela é a junção da preposição de mais o artigo definido no plural, os. Aqui ela é acidental, certo? Meus amores, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Me deem um retorno, um sinal de vida. Sarinha, Paloma, estão só vocês duas. O Caio caiu. Pronome.
Eu nem vou falar aqui, vou só marcar aqui que a gente parou no pronome para eu dar continuidade